mas Cristo vive em mim, já estou crucificado. Vamos tratar daquilo que nós viemos aqui para realizar, que é meditar na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Claro que não é para ser meditada apenas aqui, né? O Senhor Jesus Cristo diz que ela é alimento, que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Por quê? Porque está escrito. Então a gente vai meditar aqui no capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5. Podemos ir até o 9, que é a primeira parte deste capítulo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós e revele Jesus Cristo por misericórdia a cada um de nós. E o Senhor, ó Pai querido e amado, abre o entendimento através do Teu Santo Espírito daqueles que ainda não têm a experiência do novo nascimento. Nós Te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra é a verdade e ela sempre nos alerta sobre o perigo de partirmos para a eternidade fora de Cristo. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Lendo este texto e sendo informados pela mídia, não está havendo muita coisa para acontecer o que está escrito aqui. Não. Então, às vezes, a gente não concorda com certas coisas, mas é bíblico, está aqui. Filhos não obedecer pais, homens ingratos, mais amantes do mundo do que amantes de Deus. Isso está aqui, não dá para a gente consertar. A nossa boa vontade seria que todos estivessem integrados na família de Deus, que todos desfrutassem da alegria de serem filhos de Deus, mas a concorrência é muito grande.
Tem muitos obreiros do diabo e poucos obreiros de Jesus Cristo. Então, os obreiros do diabo avançam com mentiras propostas que nunca vai acontecer, e o reino do diabo vai crescendo, e o reino de Deus não está crescendo. Por quê? Porque é bíblico, está escrito aqui. Então, ele diz que seria sinais daquilo que vai acontecer. Olhando para este texto e olhando para o profeta Daniel, no capítulo 12, versos 1, nós vamos ver que não tem muita diferença lá com aqui. Daniel 2, 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. É preciso ter o nome escrito no livro da vida. Não é pertencer a uma religião, não. Não é pertencer a uma igreja que vai resolver o problema, mas ter o nome escrito no livro da vida. O Senhor Jesus se referiu a este profeta Daniel no capítulo 24 de Mateus, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Atenda. Tá? Atenda ao que ele falou. Jesus está dizendo. Atenda que se você não tiver o nome escrito no livro da vida, vai sofrer as consequências de ser lançado no lago de fogo. Tem uma versão que diz aí que é para dar ouvidos, mas Jesus não disse para dar ouvidos, disse para atentar o que está escrito lá. Veja bem, atenda o que ele falou. Não sei quantas versões está escrito, atenda aquilo que Daniel falou. Muito cuidado, porque se não tiver o nome escrito no livro da vida, não é ter o nome escrito no livro de rol de membro da igreja, pertencer a uma religião, não. É preciso ter o nome escrito no livro da vida. Eu tenho batido nesta tecla, porque apareceram muitos falsos profetas, que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos preveniu sobre isso, que ia aparecer, e era para tomar cuidado com esses falsos profetas, que arrumam maneira das pessoas entrar no céu sem ter o nome escrito no livro da vida. Ele falou lá no capítulo 7 de Mateus, versos 15, Jesus disse que era para tomar cuidado com essas pessoas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quem está falando aí é Jesus Cristo. Eles vêm como mansinho como ovelhas, mas o interior deles é terrível, são lobos devoradores. E ainda Jesus nos adverte no capítulo 24, versículo 11, sobre estes falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Estão sendo enganados. Estão tranquilos dentro das denominações, mas fora do livro da vida. Marcos também anotou o que Jesus falou, e ele acrescentou aí um perigo danado no capítulo 13, versos 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem,
se for possível, até os escolhidos. Se for, não. Se fosse. Ele deixou claro aí que os novos nascidos têm o Espírito Santo. E Jesus também falou em Mateus 24, nessas mesmas palavras, só que um pouquinho diferente. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível. E está vendo, Estácio? Então, amados, quem são esses que os profetas não conseguem enganá-los? Esses falsos profetas são os nascidos de novo, que têm o nome escrito no livro da vida. Estes não se enganam, porque eles não vivem mais, é Cristo que vive neles. O apóstolo Pedro também, ele nos adverte sobre este tipo de problema. No capítulo 2, versículo 1 da segunda epístola de Pedro, ele nos advertiu sobre estes falsos profetas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Esses são aqueles que pregam um novo nascimento sem morte no corpo de Cristo na cruz. Está havendo muitas mensagens deste tipo. É estes que o apóstolo Pedro está se referindo aí. Negam o Senhor Jesus. E o apóstolo João também deu um alô no capítulo 4, versículo 1 da primeira epístola de João. Capítulo 4, versos 1, ele também deu esta advertência para nós. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos. E agora tem muito mais. Se lá já tinha tido bastante, imagina hoje. Em cada esquina uma igreja. Imagina quantos falsos profetas. E é por isso que Jesus falou no capítulo 24, versículo 4 e 5 de Mateus. Ele disse ali que era para nós tomarmos cuidado. Jesus falou várias vezes para nós tomarmos cuidado, muito cuidado. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que é acautelar? O que é? Tomar cuidado, irmãos. Tome cuidado. Mas como é que eu vou saber se eu estou certo? Talvez alguém pergunta. Como que eu vou saber se eu estou certo, não é? Se não é a outra igreja, se não é o outro pregador. É por isso que a gente tem tratado com os irmãos sobre o raciocínio, tá? Sobre a lógica. O que é a lógica? A lógica é que todas as pessoas nascem mortas para Deus, separadas de Deus. Nesse estado, se partir para a eternidade, elas vão para o fogo eterno, sem dúvida nenhuma. Nascem separadas de Deus, vivem separadas de Deus. Se morrer separada de Deus, vai ficar separada de Deus eternamente, no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e os anjos do diabo. Então, precisa tomar muito cuidado. Por que eu estou certo? Talvez a pessoa chegue a esta conclusão.
Quando o apóstolo Paulo deixou lá na segunda epístola aos Coríntios, versículo 11 a 14 ali, ele deixou claro para nós. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, do versos 11 ao 14, ele deixou claro este raciocínio que nós estamos querendo que os irmãos fiquem firmes nele. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o raciocínio do apóstolo Paulo, né? Mostrando para nós que se nós considerarmos Jesus Cristo como o Salvador e o Senhor, se acreditamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele não nos enganou quando Ele prometeu nos atrair no corpo dEle, que nós fomos crucificados com Ele, logicamente morremos com Ele. Seria ideal se tivesse escrito. Eu cheguei a esta conclusão. Está escrito na palavra de Deus que eu estava morto fora de Cristo, mas que agora em Cristo Jesus eu estou vivificado para Deus, ou seja, sou filho de Deus. E ele chega no versos 15, ele diz: por isso eu não vivo mais para mim, mas vivo para Ele. Isso é chegar à conclusão. Quando nós chegamos à conclusão de que somos filhos de Deus, porque está escrito na Bíblia. Mas o que está escrito na Bíblia? Está escrito que Jesus prometeu nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. E está escrito que nós fomos crucificados com ele e que morremos com ele. Mas está escrito que, estando em Cristo, nós nascemos de novo, fomos gerados pelo próprio Deus. Então não tem engano? Não tem engano. E está escrito que se não morrer no corpo de Cristo, não vai ser ressuscitado. Isso é lógico, qualquer pessoa sabe disso. Então, qualquer agricultor sabe que jogando a semente na terra, ela precisa morrer para nascer. E agora, então vem aquelas dúvidas que os falsos profetas injetam na sociedade, tá? Apresentando mensagens salvadoras, negando a eficácia de Jesus, ou seja, negando o que Jesus Cristo fez por nós, dizendo para Deus, entre aspas, que Deus não precisava enviar Jesus a este mundo para nos salvar, porque eles têm uma mensagem que salva fora de Jesus. É isso que se prega por aí afora. Até que se prega que a salvação é de graça, mas que Deus dá um carnê para se pagar a salvação. Então, que de graça é isso. Aqui, então, nós temos como advertência o perigo de partir para a eternidade sem ter o nome escrito no livro da vida. Tá certo? Então, como é que eu tenho o nome escrito no livro da vida? Nascendo de novo, nascendo de Deus. Quando a pessoa nasce de Deus, ela tem o nome escrito no livro da vida. E ela vai agora ter Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, habitando nela.
este assunto vai precisar ter uma continuidade, porque tem pessoas levando a salvação à brincadeira, ou seja, não nasceu de novo e pensa que está dentro da igreja, está indo para o céu, não obedece a Jesus e depois vão pôr a culpa em mim. Não. Nós queremos que as pessoas prestem atenção que Jesus Cristo está dizendo para ter o nome escrito no livro da vida. Atenda ao que Daniel falou. Vamos ler de novo esse Daniel 12:1, mais compassadamente, para ver que ele estava falando a respeito dos novos nascidos que serão poupados daquele problema. Por isso que eu sou anti, não sou pós, não. Eu sou anti. Eu acho que antes da tribulação, dentro deste texto, me dá uma ideia que os que têm o nome escrito no livro da vida não passarão por esta grande tribulação que vai acontecer. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ele não está falando aqueles que estão na igreja, não. Ele não está falando daqueles que faz isso ou que faz aquilo, não. Ele está falando daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Esses serão poupados desta grande tribulação que vai haver e não está longe. Eu não gosto de tratar sobre isso. Escatologia comigo eu não gosto. Mas do jeito que estamos vendo a situação por aí afora, através da mídia, nós vemos que não é uma condição do Brasil apenas, é uma condição mundial. E, baseando-se nesses textos, a gente vê que está próximo esta grande tribulação. Está próximo. Veja bem, se você analisar estes textos que nós estamos meditando com um pouquinho mais de atenção lá na sua casa, falar, espera aí, deixa eu ver, né? Aí vai saber, porque ele deixou claro aqui, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Hoje nós estamos vendo tempos trabalhosos, pessoas trabalhando, marido, mulher, filho, e não está dando conta. Porque haverá homens amantes de si mesmo, gastando dinheiro naquilo que não é pão. Tá? Então, não dá. O que ganha, não dá. São avarentos, não entregam o dízimo e dizem que são filhos de Deus. São avarentos. Presunçosos, eu sou tal, eu mereço ser, sabe, alguma coisa. São presunçosos. Soberbos, eu estou na igreja X que me leva para o céu, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Esse é o soberbo. Esses são aqueles que Pedro se referiu no capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Soberbos, não querem saber como ter o nome escrito no livro da vida, porque para ter o nome escrito no livro da vida tem que nascer de novo. Nascer de Deus. E nascer de Deus é para aqueles que são humildes, que reconhecem que precisam nascer de novo. E Deus então resiste a esses soberbos aqui. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus,
para que a seu tempo vos exalte. Então nós vemos que estes soberbos são aqueles que desprezam a atração no corpo de Cristo. Esses são os anticristos. Eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu porque eu sou boazinha, eu não roubo, eu não... Você está dizendo que Deus é mentiroso com estes ajustes diante de Deus? Não dá. Dá diante da sociedade. Tem até sociedades que escolhem só os bons, sabe? Para pertencer à sociedade. Então, para estes dá para enganar, mas para Deus não. Deus precisa que a pessoa se reconheça culpada, se reconheça necessitada de nascer de novo. Então são pessoas soberbas, caluniadoras, blasfêmias, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Tem grupo que se dizem filhos de Deus, que o assunto é só falar mal dos outros. São caluniadores, não tem outro assunto. Por que não fala da salvação, que é tão boa? Falar mal dos outros é caluniar. Então esses estarão fora, não tenha dúvida. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eu é que tinha que estar lá. Quem é ele, né? Eu é que tinha. Eles não têm consideração. Traidores. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Sabe, são aqueles que batem nas costas, mas se você não for lá mais, eles desviam de você na rua. Obstinados, orgulhosos, soberbos e orgulhosos é a mesma coisa, mas tem a outra parte o que é orgulhoso. Soberbos são aqueles que acham que vão para o céu fora de Cristo, porque estão numa igreja. E o orgulhoso é aquele que passa perto de você e não quer saber o que é que você crê para poder ter uma ideia. Não, sou salvo porque eu estou em tal religião, e porque eu faço isso, e porque eu faço aquilo. Esses são os orgulhosos, sabe? Por isso que eu sempre falei que Nicodemos não tinha nenhuma dessas qualidades negativas. Ele sim podia se orgulhar, porque era um homem conhecedor, praticante da lei, era príncipe religiosamente falando em Israel, mas não foi soberbo, não. Ele não foi soberbo nem orgulhoso. Quando ele ouviu falar que o filho do carpinteiro estava com uma mensagem ali, que se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, ele não foi soberbo. Ele não falou, não, eu vou entrar porque eu conheço a lei, eu sou príncipe aqui. Não, ele tremeu na base. Ele tremeu na base. Foi dormir, não conseguiu dormir. Isso é certeza de que não nasceu de novo. Ele foi dormir, não conseguiu. Por quê? Porque ele conhecia o inferno pela Bíblia Sagrada. Era um homem conhecedor das Escrituras Sagradas, que Jesus Cristo se referiu a ele sem mostrar textos nenhum. Quando ele disse no capítulo 3 de João, versos 14, ele não usou. Ali tem uma prova de que aquele homem conhecia as Escrituras Sagradas. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele não mostrou, você sabe, você conhece lá, ele sabe. Ele era um homem conhecedor das Escrituras. O que não resolve o problema, porque ele não sabia como nascer de novo. Ele conhecia as Escrituras, mas não sabia como nascer de novo. Senão ele não teria procurado Jesus. Essa história de que Jesus foi procurado por Nicodemos de noite, porque Nicodemos estava com vergonha, isso é mentira. A história diz que Nicodemos foi dormir e não conseguiu dormir, pensando na história de que se não nascer de novo,
não entra no reino de Deus. E ele se levantou e foi procurar Jesus de noite. Oh, beleza, se as pessoas tomassem essa atitude. Mas é que ouve por aqui, sai por aqui, pensa que a morte e o inferno é só para os outros. É para o vizinho, é para o parente, é não sei para quem que é ruim. Tá? O inferno é para aqueles que não nascem de novo. É para eles. Eles são traidores, traem as pessoas, obstinados. Mais amigos do mundo, das coisas mundanas, do que amigos de Deus. Preferem as coisas do mundo de que virem para um culto, de que virem ouvir a palavra de Deus. Sabe? Só vou quando eu tenho tempo. E aí no dia da morte Jesus fala, não, você não tem tempo para mim, eu não tenho tempo para você. Então, amados, é preciso tomar cuidado. É preciso obedecer a Jesus. E é preciso meditar. E esse alerta tem que estar constante na pessoa, lembrando-se de que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Lembrando que tem que ter o nome no livro da vida, que só é registrado quando a pessoa nasce de novo. Podemos saber toda a Bíblia. Este homem conhecia tudo. Era príncipe em Israel, mas quando Jesus falou que era preciso nascer de novo, o que ele respondeu para Jesus? No capítulo 3, versos 4 deste Evangelho segundo João. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Ele não sabia. Como esses religiosos também não sabem como nascer de novo, e são enganados, dizendo que é através do batismo na água, que é através de entrega de dízimo, que é através da prática do bem. Não, Senhor. Novo nascimento é para aqueles que morrem no corpo de Cristo, acreditando que foram atraídos no corpo de Cristo na cruz, foram crucificados, morreram com Ele. Estes são os que são gerados por Deus, porque Deus só gera uma pessoa para o reino dele quando ela está em Cristo Jesus. Então é preciso tomar cuidado, amados. Não sou eu não costumo pôr medo nas pessoas. Eu acho que as pessoas deviam ficar alerta, tomar cuidado. Você vê uma pessoa aí, recentemente morreu aqui em Serrana. Poucas pessoas sabem que ela foi secretária da prefeitura. Teve um problema, cortou a perna, entrou em parafuso e morreu, com 42 anos. A morte não é só para idoso, não. A morte é para jovens, crianças. E não é só para feio, não, é para bonito também. E não é só para bonito, é para feio também. A morte não escolhe. Ela não escolhe, todos estão no corredor da morte. Você não sabe qual é a sua senha, né? Nem você quer ser o primeirão, né? Mas ninguém sabe em que lugar está na fila da morte. Por isso é bom ficar prevenido. Jesus diz, tome cuidado. Muito cuidado. O que você está ouvindo leva você a ter certeza de que nasceu de novo? A sua denominação ensina como nascer de novo? Porque se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. E aqui então, o apóstolo Paulo, tratando com o filho dele na fé, deixou esta recomendação para ele. Muito cuidado. Porque se você pregar uma mensagem que não leva a pessoa a saber como nascer de novo, você está tomando o tempo da pessoa. Mas não tem só essa mensagem, tem outra. O que é que você quer saber, além de nascer de Deus? O que você quer saber? A primazia é nascer de Deus. Se você nasce de novo, você está no reino de Deus. Se é agora, o quê? Filho de Deus e servo de Jesus, herdeiro de Deus. Você quer saber o quê?
que lá no céu tem pedras preciosas, que os muros são de jaspe. O que mais você quer saber? Que Moisés liderou aquele povo lá. O que mais você quer saber? É isso, as pessoas pensam que o que adianta eu contar a história bíblica para vocês e não contar como nascer de novo? Vocês ficam até felizes aqui dentro, mas chegam em casa e falam, epa, né? Se é que sabe que o inferno é real e que se não nascer de novo vai para lá. Então, por amor a vocês e obediência a Cristo Jesus, eu prego que tem que nascer de novo e mostro pela Bíblia como nascer de novo, que é estando em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5:17, deixa claro aí que não é estando numa igreja, que não é estando numa religião. Não. Deus só gera uma pessoa quando ela está em Cristo. Mas isso é conhecido, pastor, eu sempre falo, mas você já creu? Eu sempre falo, mas você já creu? Ah, eu criei. E por que você não pediu o batismo ainda? Então você não creu. Por quê, pastor? Vamos ler 2 Coríntios 5:17 e depois eu falo por quê. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ah, eu nasci de novo, eu já escutei tantas vezes o pastor falar. Não diga. E o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16? Cadê a prova que você nasceu de novo? Cadê que você confessou a Deus? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ah, mas eu creio em Jesus, mas ele não está falando aí que crê em Jesus. Ele está falando aí quem crê no evangelho de Cristo e ser batizado. Ser batizado é uma obediência. Crer no evangelho de Cristo é fé. Fé sem esta obediência não vale nada. E se você obedecer, for reto diante da sociedade, não vale nada se você não crê que Cristo te atraiu no corpo dele. Fé é acompanhada da obediência. Obediência sem fé nada vale. Fé sem obediência nada vale. Então, se tem que ter o nome escrito no livro da vida, eu preciso saber como nascer de novo. É isso que eu ensino os irmãos. Como é que nasce de novo? Estando em Cristo. E como está em Cristo? Acreditando naquilo que Ele prometeu. O que Ele prometeu? Lá em João capítulo 12, versos 32 e 33, Jesus Cristo prometeu. Será que Ele cumpriu? Será que eu posso acreditar em Cristo? Isso você deve vir à tona quando você ouve esse versículo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Será que Ele cumpriu? Será que é verdade? Né? Tem gente que duvida. Então, o que é que Jesus falou no capítulo 14 de João, verso 6? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém. Mas quem está falando? Jesus. Onde está escrito? Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas o que é a Bíblia Sagrada? Aqui no capítulo 3 do texto que nós estamos meditando, no versículo 16, está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, toda, para ensinar, para doutrinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, o homem nascido de novo, seja perfeito. Oh, beleza! Estando em Cristo, a pessoa está perfeita.
Colossenses 2:10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele você está perfeito. Eu não ensino como está em Cristo? Pois é, crendo que Ele te atraiu. Se você crê, nele você está perfeito. Deus quer que nós creiamos nesta passagem bíblica, como em toda ela. Mas essa é a porta de entrada no céu. Este é o método que Deus pode gerar a pessoa e colocá-la no reino dele. É estando em Cristo, acreditando na promessa que Ele fez, você está nele e é gerado por Deus. E aí? Aí as coisas velhas são passado. Deus passou um mata-borrão. Agora ficou tudo novo. Que beleza! Que beleza, tudo novo. Acabou aquela história de agradar o mundo. Acabou, agora eu vou agradar a Cristo. Então, amados, nós vamos precisar dar continuidade nisso, porque é muito importante. Ter o nome escrito no livro da vida é muito importante. Ter um nome aqui na igreja também é, mas no livro da vida, esse nome escrito lá vai livrar você do fogo eterno. Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Se não tem o nome escrito no livro da vida, vai sofrer aqui e eternamente. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é a verdade. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso e trouxe esses amados aqui nesta noite para eles ouvirem o que Jesus Cristo disse a respeito desta obra maligna que está sendo pregada por aí afora. Pessoas desfazendo daquilo que o Senhor fez, que é dar um presente a este mundo, que é o Teu Filho amado, para Ele morrer na cruz. Muito obrigado, Papai. Abençoe a cada pessoa que está aqui, que ninguém parta para a eternidade sem ter o nome escrito no livro da vida. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.